acaba fazendo uma outra oração, amém? Então é melhor já logo passar diretamente o pregador e deixar Deus fazer conforme a vontade dele, amém? Eita, glória, aleluia, Jesus! Amém, meus irmãos? A paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje estou muito alegre por estar aqui nessa noite. Eu estava ali conversando com o Senhor e eu falei: Jesus, o Senhor começou o ministério com quantos? Jesus não começou o ministério dele com multidões, começou com 12, irmão. E eu contei, nós estamos em 11 aqui, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estamos em 14. Amém? Glória a Deus. Passou ainda. Meus amados, eu estou muito alegre por estar aqui, com essa rica e poderosa oportunidade de poder estar mais uma vez na casa do Senhor, na presença do Senhor. A Bíblia diz que aonde está o Senhor, ali há liberdade. Então, meus amados, nós temos toda a liberdade nessa noite de adorar o nome do nosso Deus. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Nós temos que entender uma coisa: nós não devemos nos iludir com multidões. A Bíblia diz que onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então, o que mais nos importa é a presença de Jesus em nosso meio. Amém? Às vezes as multidões se reúnem, mas Jesus não se faz presente. Mas quando tem um com o coração aberto para poder adorar e exaltar o nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Meus queridos e amados irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo, livro da Revelação, livro do Apocalipse. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3, livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus se faz presente na casa. É isso que mais nos importa. Apocalipse, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Apocalipse, capítulo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre 3 características da igreja de Filadélfia. Amém? Nós estaremos falando hoje sobre as 3 características da igreja de Filadélfia. Apocalipse, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Só a irmã Bárbara que achou? Ou só a irmã Bárbara que trouxe a Bíblia? Eita, glória. Amém, meus irmãos? Significa confirmação. Amém. Se você não falar amém, eu vou entender que você não achou ainda a leitura. Agora, se você falar amém, porque eu quero esperar todos participarem da leitura. Amém? Amém. Porque se fosse para me ler sozinho, eu não esperaria pelos irmãos. Mas eu quero ler acompanhado com toda a congregação. Amém? Apocalipse, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo o versículo de número 10. Aleluia. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Carol, se tiver uma anestesia aí, aplica ela para mim aí, minha linda. Porque nesse instante nós estaremos começando o processo da cirurgia. Amém? Então aplica a anestesia aí para nós começarmos aqui com a cirurgia. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da habitação que há de vir sobre todo o mundo, para
habitar os que habitam na terra. Amém? Amém. Como guardar a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Amém? Os irmãos podem nos assentar, dando glória e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Diminui só um pouquinho a anestesia, Carol. Só um pouquinho, diminui um pouco. Amém? Diminui só um pouquinho a anestesia. Irmãos, hoje nós estaremos falando sobre as 3 características da igreja de Filadélfia. Amém? As 3 características da igreja de Filadélfia. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, e nós encontramos essa narrativa bíblica, eu quero te trazer a memória do que Deus tem escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Quando eu abro a minha Bíblia no capítulo de número 1, nós encontramos aqui uma passagem bíblica, e quando eu acho muito interessante, é que a Bíblia nos faz questão de dizer que a revelação desse livro de Apocalipse não é do homem, é revelação de Jesus Cristo, direcionada aos pastores das congregações destas 7
E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus ele começa a narrar para a igreja de Éfeso. E cada igreja, meus amados irmãos, tinha a sua característica. Cada igreja tinha a sua personalidade. O que eu aprendo com isso? Nós, como igreja de Deus, porque Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, nós também temos as nossas personalidades diante de Jesus, diante de Deus. Aí no capítulo 2, Jesus escreve, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua testa as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Podemos entender aqui que Jesus, ele está no meio dos 7 castiçais. Botar minha tempo aqui e falar, vou narrar sobre os 7 castiçais, cada castiçal que representa. Mas eu quero falar sobre a igreja de Éfeso. Jesus está no meio dela, ele acabou. Irmão, se Jesus está no meio, acabou. Jesus está presente na igreja, tá? Pode não ter multidão, mas se tiver 2 ou 3 unidos, se ele estiver presente, já está bom demais. Não precisa de multidão para Jesus manifestar a sua presença. A Bíblia diz que ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. E aí Jesus começa a dizer, olha, eu sei as tuas obras, sei também o teu trabalho, sei também a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste apóstolos que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mas a palavra que eu quero frisar aqui, quando Jesus começa a narrar, para trazer essa mensagem para o anjo da igreja que está em Éfeso, ele começa a dizer, olha, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Olha o que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Jesus está chegando para o anjo da igreja de Éfeso e está dizendo, olha, sofreste e tens paciência. Irmão, nós precisamos ter paciência. As coisas não vão acontecer no nosso tempo, as coisas não vão se realizar no nosso tempo, mas nós precisamos ter paciência. Davi falou, eu esperei com paciência foi no homem que Davi esperou. Eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmão, Jesus está ouvindo o teu clamor, mas tenha paciência. E sofreste sem paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Você trabalha para quem? Você trabalha para o homem, trabalha para Deus, ou trabalha para quem? Você quer ser gloriado por quem? Eu quero trabalhar para o Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, assim na vinha do Senhor. Tem paciência, trabalhar pelo meu nome e não cansaste. Eu estou cansado. Jesus falou para a igreja de Éfeso, enfrentar, sofrer, se tivesse paciência, trabalhar pelo meu nome e não cansaste. Aí ele fala, tenho porém contra ti é deixar a tua primeira caridade, teu primeiro amor. Você sabe por que muitas pessoas estão abandonando o primeiro amor? Porque não está tendo paciência. Uma vez que nós não temos paciência, nós já abandonamos o que? A caridade. A caridade representa o que? O amor. Aí Jesus fala, lembra-te de posicione, e caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Precisamos ter paciência, a obra é de Deus, não é nossa. Segunda carta da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas
sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e das fiel a coroa da vida. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem muitos que não estão perseverando, estão desanimando da caminhada, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, irmão, nós temos que ir até o fim. E aí Jesus fala, Aleluia. e sempre quando ele escreve essa carta, ele fala, quem tem espírito ouça, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ter ouvido espiritual. Depois Jesus escreve essa carta para Pérgamo. Não está ali a tempo de falar aqui sobre as 7 igrejas, mas eu quero ir para a terceira. Depois Jesus escreve a carta para a igreja de Tiatira e cada um ele frisa: eu conheço as tuas obras e a caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as tuas primeiras. Jesus escrevendo para a igreja de Tiatira. Depois ele escreve para a igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te, e se não vigiareis, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Sempre nos alertando, sempre trazendo para nós um alerta. E quando Jesus chega, escreve a carta para a igreja de Filadélfia, que é sobre a igreja que nós estaremos falando aqui nessa noite, eu quero frisar aqui sobre 3 características dessa igreja de Filadélfia, porque Jesus escreveu também para a igreja de Laodiceia, que era morna. Irmão, toda a igreja tem a sua personalidade, mas eu frisei aqui na igreja de Filadélfia, porque quando as pessoas acham que a igreja passará pela grande tribulação, e diante desta palavra, de forma de acordo com a Bíblia, que nós salvos em Cristo não passará pela grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação é uma atuação da besta, do falso profeta e do anticristo. E a igreja do Senhor já estará no céu. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos de estar alicerçados nessas 3 características dessa igreja. Se não estiver embasada nessas características, nós não estaremos entrando nas funções celestiais. E tem muitos que não estão mais. Mas nós que estamos aqui nessa noite, precisamos estar embasados nesta palavra. A Bíblia diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Ao anjo da igreja, sempre Jesus vai direcionar esta carta para quem? Para o pastor da igreja, ao anjo. Ao anjo da igreja, escreve. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Nós não estamos em Filadélfia nessa noite, mas nós podemos traduzir essa palavra para nós, para hoje, para essa congregação. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tens a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Primeiro, a chave de abrir a porta não está na mão do homem, está na mão de Deus. Acabou. A chave de abrir a porta está na mão de Deus e acabou. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se a porta fechar, não foi Deus que abriu, porque acabou. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque quem sustenta a sua
novamente. A salvação está assegurada, uma vez que esteja fechada, ninguém poderá abri-la, e o castigo será infalível. Quando Jesus fala assim, eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, ele está dizendo, a autoridade está sobre as minhas mãos, a autoridade de abrir e fechar a porta está sobre a minha mão. Se eu querer que fecha, vai fechar, mas se eu não querer que não fecha, não vai fechar, porque a autoridade está nas mãos de Deus. Aí o versículo 8 eu posso pregar assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço os teus passos, eu conheço o que você fala, eu sei as tuas obras. Paulo fala que nós não seremos julgados segundo as obras para que não se gloriem, mas sim pela graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvos. Não é por obras para que não se gloriem. Aí Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Se Jesus dissesse, eu pus uma porta fechada, ninguém abria. Mas ele está dizendo, diante de ti eu pus uma porta aberta. Acabou. Se ele pôs a porta diante de ti aberta, ela vai continuar aberta. Mas é preciso ter perseverança, ter paciência e suportar as tribulações. A porta vai continuar aberta, mas nós precisamos estar na posição. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que eu aprendo na primeira característica dessa igreja? Que ela é uma igreja fiel. A igreja de Filadélfia, ela era uma igreja fiel. Era uma igreja que tinha fidelidade diante do Senhor. Eu sei as tuas obras. E o que eu acho mais interessante, irmão, é que ele fala assim, ó, tu tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Uma igreja, irmão, que guarda a palavra de Deus, essa igreja ela é fiel ou ela não é? Você como igreja universal, porque existe igreja coletiva e igreja universal. Você como igreja universal, você está sendo fiel ao Senhor? Você como igreja universal, você está guardando a palavra do Senhor? Ou você está negando o nome de Cristo? Ah, eu tenho pouca força, vou fazer a obra de qualquer maneira. Não. Jesus fala, você teve pouca força, mas guardaste a minha palavra. Ela era uma igreja fiel, a igreja de Filadélfia, ela era fiel. Ela estava firme nos caminhos do Senhor. Versículo 9: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. O que Jesus está fazendo aqui, irmão? Uma promessa de que aqueles que dizem que é, não é, por isso que saiu. Está entendendo? A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Por isso que saiu do nosso meio. Por quê? Porque não é israelita. Aí Jesus fala assim, ó, eis que farei aos da sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga? Aonde eles se reuniam para poder adorar o Senhor, para aprender a palavra
Eu farei que eles venham e adorem prostrado aos teus pés. Promessa de que vão voltar. Eu farei que eles venham e adorem prostrado aos teus pés. Promessa de que vai voltar. E acabou. É a palavra. Aí o versículo 10. Como guardar-se a palavra da minha paciência? Então, qual é a segunda característica dessa igreja de Filadélfia? Ela é uma igreja que guarda a palavra. Ela vivia a palavra de Deus. Irmão, nós como igreja universal, nós temos que guardar a palavra. Quando eu falo igreja universal, não é coletiva não, porque coletiva é o tempo. Universal é aqui dentro, é nós. Então nós como igreja universal, nós precisamos de guardar a palavra. Davi fala no Salmo: Senhor, guardei a tua palavra. Aí depois ele fala: show, como purificará a tua no teu caminho? Aí depois ele fala: observando conforme a tua palavra. A palavra liberta, a palavra restaura, a palavra purifica, a palavra corrige, a palavra exorta. Porque tem pessoas que acham que nós temos que pregar somente flores. Prega os espinhos também, irmão. Ah, você está batendo, mas estou batendo com a palavra. Se a planta está cortando, é porque tem caroço. E se tem caroço, precisa ser tirado. Porque a planta só corta onde tem caroço. Ah, essa palavra está doendo, está doendo? Glórias a Deus. Como guardar essa palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Promessa. Se você guarda a minha palavra, eu vou te guardar. Se você tem respeito pela minha palavra, eu vou te proteger. Como guardar essa palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Aí isso aqui é sobre a grande tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, né? Para tentar os que habitam na terra. Só que aqui nós não estaremos mais aqui. Nós já estaremos agora no trabalho. Por quê? Porque nós guardamos a palavra, porque nós fomos fiel ao Senhor. Então, irmão, se nós guardar a palavra, continuar fiel, obedecendo os preceitos de Cristo, tem promessa que Deus vai nos guardar da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Agora, o crente que não é fiel, o crente que não guarda a palavra, o crente que não tem compromisso, o anticristo está esperando ele aí. Ele vai sofrer da mão do anticristo. 3 anos e meio de paz falsa e 3 anos e meio de tribulação. Enquanto isso, eu e você que guarda a palavra, estaremos com Jesus 7 anos, participando de quê? Das bodas do cordeiro que deu a boda do casamento. E quem é que vai nos servir nesse casamento? O próprio Jesus. Promessa para aquele que é fiel, para aquele que guarda a palavra. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que Jesus tinha liberdade para atuar dentro dessa igreja de Filadélfia. Jesus tinha liberdade. Ele fala assim: olha, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, a coroa já é sua. Só que se você não guardar, você vai perder. E uma vez que você perder, por quê? Porque você não teve compromisso. E se não teve compromisso, perdeu. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, o que é guardar o que tem? O que Deus te deu? Jesus está dizendo aqui, ó: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que Deus te deu? Qual foi a ferramenta que Deus te deu? Nós, salvos em Cristo, temos dons espirituais. E quem é que quer nos roubar? Satanás. E se você não guardar o que você tem, que é os dons espirituais estabelecidos por Cristo para você, o inimigo vai conseguir roubar de você. O
Alguns acreditam que essa frase, eu te guardarei da hora da tentação, significa que haverá um tempo futuro da grande tribulação, que eu já expliquei, aos quais os verdadeiros crentes serão poupados. Já expliquei sobre isso. Agora aqui, ó, outros interpretam de forma diferente, porque cada um tem suas interpretações, mas a maneira correta é essa, que Deus vai te guardar. Agora, os cristãos têm diferentes habilidades, dons, experiência e maturidade. Deus não espera de todos nós uma igualdade. Eu não sou igual a minha irmã. Eu sou individual, ela é individual. Deus espera de nós cada um com a sua personalidade. Está entendendo? Cada um com a sua igualdade. Ó. Aí diz mais aqui, ó. Mas o que ele realmente espera é que guardemos aquilo que temos e perseveramos no uso de nossos recursos a favor de sua obra. Os moradores de Filadélfia foram elogiados pelo seu esforço em obedecer. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o talento que Deus te deu? Deus te deu para quê? Para você bater no peito e dizer eu tenho? Ou para você usar ele para a glória de Deus? Ah, eu não tenho nada. Tem sim. Jesus falou que todo ser que tem fôlego louva ao Senhor. Então o dom de louvar você tem. Jesus falou ei de pregar o evangelho. Então o dom de pregar você tem. Só que você não abre a boca para pregar. Então como que Deus vai te usar? O dom já está em você. A Bíblia diz, irmão, desperta o dom que há em ti. Acabou. O dom já está em você. Só que precisa ser o quê? Despertado. E tem pessoas que não querem despertar, quer continuar na mesma meninice, não quer buscar algo novo. E aí, às vezes, Deus deu o dom de louvar, mas ele não usa o dom do louvor. Deus deu o dom de pregar, mas ele não abre a boca para pregar. E aí, o que Jesus está dizendo para a igreja? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O dom já está em você, só que você tem que usar. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí Jesus fala: ao que vencer, eu farei coluna. Ao que vencer eu farei coluna. Coluna representa o quê? Lugar de destaque, lugar de autoridade. Tira as colunas daqui para você ver o que acontece com o templo. Jesus está dizendo: ao que vencer eu farei coluna. Eu farei coluna. Eu vou te colocar em lugar de destaque. Você é a coluna, você é que sustenta. Por quê? Porque nessa época aqui da igreja de Filadélfia, segundo os historiadores, irmão, diz que nessa época haveria muitos terremotos na cidade. Os terremotos aconteciam na cidade, a cidade era destruída, e aí as colunas dos templos se misturavam ali com os entulhos. Só que aí o povo da cidade dessa época procurava as colunas para reerguer de novo a cidade. Então Jesus está dizendo: ao que venceu eu farei coluna. A coluna, irmão, ela não pode sair da posição que ela está. Uma vez que a coluna sai da posição, as paredes perdem o equilíbrio. Então Jesus está dizendo: eu farei vocês como coluna, ao que vencer. Porque se não vencer, não tem como ser coluna. Está entendendo? Para nós finalizar, a nova Jerusalém aqui que o Jesus fala para essa igreja, a nova Jerusalém será a futura morada do povo de Deus. Teremos uma nova cidade no futuro reino de Deus. Tudo será novo, puro e seguro. Laodiceia, essa igreja de Filadélfia, como eu já falei, aconteciam os terremotos, a cidade era destruída,
falar o que vencer, eu falei como coluna no templo. Mas é coluna no templo de quem? Não é coluna no templo do homem. Jesus está dizendo, é coluna no templo do meu Deus. Deus quer nos fazer coluna dentro da sua casa. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele meu nome. Quando Jesus fala, vou colocar vocês como coluna dentro do templo, e deles nunca sairá, Jesus está dizendo, pode vir o terremoto que for, pode vir o furacão que for, você vai continuar na posição. Pode vir a luta que for, você é coluna, você tem que continuar na posição. É promessa de Jesus para a nossa vida, que nós como coluna, nós não vamos sair da posição. A luta pode ser grande da maneira que for, mas Jesus está nos fazendo ser coluna dentro do templo de Deus. Eu quero ficar por aqui. Aí Jesus fala, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Promessa, a Nova Jerusalém que desce do céu. E nós podemos entender que lá nós teremos um outro nome, nós teremos um novo nome. Amém, meus irmãos? Aí Jesus fala para finalizar, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos ver, irmão, que Jesus ele tinha liberdade dentro dessa igreja. Por que Jesus tinha liberdade dentro dela? Porque, primeiro, ela era uma igreja fiel. Se nós somos fiéis ao Senhor, ele tem liberdade em nossa vida. Por que Jesus tinha liberdade dentro dessa igreja para atuar? Por quê? Porque ela era uma igreja que guardava a palavra, vivia a palavra de Deus. E Jesus, ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo, ele é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma igreja que tem palavra, Jesus ele tem liberdade no meio dela. E para finalizar, irmãos, e o que mais nós precisamos, para finalizar, é ter paciência e perseverança. Irmãos, se nós não tivermos paciência, nós iremos perder a nossa bênção. Amém? Temos que ter paciência e perseverança. Diante de tudo que se inicia, temos que ter paciência e perseverança. Davi falou, eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. Continua clamando, mas continua tendo paciência e continua perseverando. Porque essa igreja de Filadélfia, ela tinha paciência e perseverava. Amém? A cidade de Filadélfia foi fundada pelos cidadãos pérgamos. Essa comunidade foi construída em uma região fronteiriça para ser oportunos da entrada para o planalto central da Ásia Menor. Seus moradores conseguiram manter os bárbaros longe dessa região e introduziam a língua e a cultura grega. A cidade foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. As suas consequências deixaram as pessoas tão apavoradas que a maioria dos moradores passou a residir fora dos limites da cidade. O terremoto veio sobre a cidade no ano 17 depois de Cristo. O terremoto veio sobre a cidade foi destruída. O que aconteceu? Os moradores sumiram. Por quê? Não suportou o terremoto na cidade. E uma vez que não suporta o terremoto, o que eles fazem?
lutas em nossas vidas que vêm para nos provar quem nós somos de verdade. Tem luta que vem sobre nós, que vem para nos mostrar quem nós somos de verdade. Agora, o que aconteceu lá em Laodiceia? O terremoto veio no ano 17 depois de Cristo, a cidade não suportou, e aí os moradores lá foram morar onde? Em cidade circunvizinha. Aí o que Jesus está falando? Para os que foram fiel, aos que perseveraram, aos que viviam a palavra, eu vou pegar vocês e vou fazer vocês ser coluna. Porque você suportou o terremoto que veio sobre a cidade de Filadélfia. O terremoto veio, eles não suportaram, não, fugiram da cidade, foram morar em outra cidade. E se o terremoto vem lá, eles vão fugir também. Por quê? Porque não suportam o terremoto. O problema não está na cidade, o problema está em quem mora dentro da cidade. Irmão, se você não pegou isso aqui ainda, você nunca vai fazer pegar. Se você não pegou ainda, você não pode se sair. Por quê? O terremoto veio e não suportou, fugiram. Deixa eu sair daqui e vou para outra cidade. E se o terremoto vem lá? Vai ficar só fugindo de cidade em cidade? Permanece onde está. O terremoto vem, abala a sua estrutura, mas se você é coluna, Deus vai te pegar e te erguer e te colocar de pé. Mas primeiro tem que ter o quê? Paciência e perseverança. Amém, meus irmãos? Eu quero ficar por aqui, que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Permanece firme em Filadélfia, sendo fiel, guardando a palavra, para que Jesus possa ter liberdade e no final tenha paciência e perseverança. Mas não sai de Filadélfia. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Na próxima oportunidade eu quero ouvir falar sobre as 15 marcas de Cristo. Quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Minha cinegrafista e sonoplasta ao mesmo tempo. A paz seja com você. Deus abençoe. Amém? Eu quero passar novamente em direção ao nosso pastor Guimar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos. Já que terminamos